Cuide dos seus. Cuide dos seus, da sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, na quarta-feira passada nós pregamos aqui uma mensagem: levante-se e lidere. Foi esse o tema da nossa mensagem de quarta-feira passada. E hoje eu vou falar sobre algo parecido. Nós vamos continuar nesse assunto. Um dos maiores propósitos de Deus, depois de salvar a sua vida, querido, perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, o maior propósito de Deus é usar você para que outras pessoas sejam salvas através da sua vida. Através da sua vida. Porém, isso também passa por uma capacitação. A igreja, ela é um lugar de adoração exclusiva, lógico, ao nosso Deus, mas também é um lugar de capacitação, de treinamento, de renovação. É um lugar de você criar forças. É um lugar onde você ouve, se fortalece e cresce em Deus para servir outras pessoas. E aqui eu vou falar sobre liderança. Mais uma vez, sobre liderança. Eu comecei a quarta-feira passada falando a respeito de um paradigma na cabeça de alguns crentes. Qual é esse paradigma? É o paradigma de que eu não nasci para liderar. Ou nem todo mundo nasceu para liderar. Eu digo o contrário, querido. Todo mundo nasceu para liderar, no sentido de Deus que eu falo. Quando você é chamado por Deus, no sentido de que quando você levanta a sua mão, atende, melhor dizendo, quando você atende ao chamado de Deus, aceitando Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento Deus começa a transformar a tua vida. Transformação é sair de uma forma para outra. É por isso que não tem esse negócio de eu não nasci para liderar, não é para mim, eu não tenho vocação para isso. Não, isso não é verdade, porque você passa por um processo de transformação e Deus é que quer isso. E Ele tem poder para fazer isso. A questão é se nós permitiremos que Ele faça isso. Eu sou o milagre de Deus, querido. A maioria conhece o meu testemunho. A minha timidez era o meu maior bloqueio. A minha autoestima era lá embaixo, introspectivo, ao extremo. E olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Ele me fez um pastor. Eu vivo com o microfone. Eu vivo da minha fala, falando para pessoas no plural. Individualmente também, lógico. Mas eu estou diante de muitas pessoas sempre. Mas quem olhava para o Claudivan com 12, 13 anos, até os 15 anos de idade, não via nele isso aqui hoje. Era algo louco, era algo improvável, era algo que humanamente não poderia acontecer. Eu poderia dizer que eu tinha nascido para não liderar, eu poderia dizer. Mas foi só me encontrar com Jesus e tudo mudou. Diga para o seu irmão, quando você se encontra com Jesus, tudo muda. Tudo muda, querido. Então, a liderança, quando você se encontra com Deus, ela é questão de tempo. Ela é questão de tempo, porque Deus quer assim. Porém, nós temos que entender que nós passamos por fases na nossa vida. E esse assunto aqui, eu falei ele na escola, no curso de líderes que nós estamos fazendo, com quase 60 pessoas, se eu não me engano, quase 60 alunos nesse nosso curso. Líderes para liderar células. Para liderar células. Glória a Deus pela vida de cada um que está fazendo esse curso. E eu queria trazer um pouco desse conteúdo aqui nessa quarta-feira. Então, todos nós, antes de desenvolver aqui, todos nós passamos por 3 fases na nossa vida. 3 fases na nossa vida. Naturalmente, ok? E também depois espiritualmente. Porque o nascimento espiritual, o novo nascimento em Cristo, ele é comparado também ao nascimento
físico, ou seja, nós nascemos de novo em Cristo, começamos uma nova vida em Cristo, ok? Então, nós passamos por 3 fases na vida. Primeiramente falando, nós nascemos, então nós passamos ou entramos na fase da dependência. Diga, dependência. É o bebê de colo, é o bebê que a mãe, que o pai carrega para cima e para baixo, é o bebê que não consegue caminhar com as próprias pernas, e às vezes, mesmo que ele aprenda a caminhar, ainda que cambaleando, ele ainda não é independente. Então, ele está na fase da dependência, aonde ele depende da sua matriz, ele depende dos seus pais, ele depende daqueles que estão sobre ele. Na nossa vida com Deus também não é diferente. Quando convertemos, nós nascemos de novo, somos bebês espiritualmente falando. Então, nós começamos uma nova vida em dependência, dependendo dos nossos pastores, dependendo dos nossos líderes, daqueles que estão acima de nós. Porém, assim como a criança, ela vai crescendo, ela começa a caminhar, ela começa então a se fortalecer, vai crescendo em estatura, vai crescendo em conhecimento, até o dia em que ela se torna independente. É a fase onde você já sabe caminhar com as próprias pernas. É a fase onde você já sabe tomar decisões por si só. É a fase onde você não precisa mais dos teus pais para te sustentar. Você se tornou independente. Você se tornou independente. No meio cristão, na nossa vida espiritual, também é da mesma forma. Nós atingimos essa fase. Nós não precisamos mais, espiritualmente falando, do nosso pastor sempre no nosso pé. Rapaz, você não foi para o culto ontem, o que aconteceu? Porque o novo convertido, que é a fase da dependência, às vezes ele dá trabalho, às vezes ele falta no culto por besteira, desde na cela por besteira, pensa em desistir por besteira, porque está fraco ainda. Ele depende, então, por isso que tem o discipulado. Mas chega um momento que ele cresce, que o pastor não precisa estar mais no pé, nem o discipulador precisa estar mais no pé. Ele ora por si só. Ele descobriu agora em Deus o poder da oração. Ele lê a Bíblia agora e compreende a Bíblia agora por ele só. Se tornou independente. Essa é a segunda fase. E também tem a terceira fase. Humanamente falando, é a fase onde o cara se casa, aonde o cara o homem se casa, a mulher se casa. Então ali ele não é mais dependente nem mais independente. Ele é agora interdependente. Ou seja, é a fase da interdependência. E a interdependência tem 2 sentidos. O primeiro sentido é o sentido onde, tipo, eu me casei, eu era dependente, me tornei independente, e agora eu sou interdependente, na fase da interdependência. Eu preciso da minha esposa, ela precisa de mim. Interdependência, um precisa do outro, um lava a mão do outro, é dar e receber. Tem esse sentido. E tem o sentido também do seguinte: a dependência, ela é quando você é carregado pelos outros. A independência, de fato, é quando você caminha com as próprias pernas. E a interdependência é quando você agora tem força não só para caminhar com as próprias pernas, mas para carregar outras pessoas também. Interdependência. Tem esses 2 sentidos, fazem parte do conceito. Então, dependência é quando você é carregado por alguém. Independência é quando você caminha com as próprias pernas. Interdependência é quando você já carrega outras pessoas nos seus braços.
Em qual fase você está hoje? Espiritualmente falando. Você é dependente ainda? Você sempre depende de alguém? Você se tornou independente? Não, pastor, eu tenho a minha vida com Deus em dia. Mas na independência, muitos ainda não se tornaram interdependentes. Ainda não assumiram o compromisso de liderar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de carregar outras pessoas. Você está nessa fase onde você carrega outras pessoas. E no nosso contexto de igreja, fala de discipular outras pessoas, fala de ter discípulos, fala de liderar uma célula, fala de ser usado pelo Senhor para ajudar um grupo de pessoas em um ministério, liderando um ministério e tudo mais. Então, em qual fase você está? Reflita, se localize, se encontre. Onde você se enxerga nessa noite? Onde você se enxerga? Eu louvo a Deus pela sua presença, querido. Eu louvo a Deus porque você veio para o culto. Uma salva de palmas para você em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua presença. Mas aqui, nós estamos aprendendo na presença de Deus. Então, receba a palavra para você, guarde ela e ensine, se for necessário, em um dado momento. E vai ser. Então, todo ser humano, ele passa por essas três fases. E no nossa realidade, que eu estou falando da nossa realidade espiritual, nós também passamos por ela. Eu passei pela dependência, passei pela independência, eu estou na interdependência. Então, nós somos uma igreja em células. Estrategicamente, metodologicamente falando, organizacionalmente falando, nós somos uma igreja em células. Nós, para você que não sabe, nós viemos de uma célula. Uma célula na sala da minha casa, com 6 pessoas. Nos reuníamos toda quinta-feira para orar, para adorar, para buscar o Senhor. E o Senhor foi nos direcionando. Ele foi se manifestando nessas reuniões. As pessoas foram vindo, foram se convertendo. A célula multiplicou-se para 3, que foi para 9, que foi para 12, que foi para 24, que foi para 48. Hoje nós temos 65 células ativas. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. 65 grupos pequenos, que surgiram de um, espalhados na nossa cidade, nos dias de terça e de quinta-feira. Cada grupo, cada célula dessa tem um líder. Cada líder tem o seu líder de treinamento, ou alguns 2 ou 3 líderes de treinamento, que são os próximos líderes. Tem um anfitrião que está lá recebendo a célula na sua casa. Então, a célula, ela tem como propósito comunhão? Sim, glória a Deus, comunhão. Mas também a célula tem outro propósito, multiplicação. Diga multiplicação. E quando é que uma célula, ela se torna, vamos dizer assim, como que ela vai multiplicar? Nós podemos falar de várias coisas, mas uma das principais, eu quero falar só sobre isso, uma das principais maneiras de uma célula multiplicar é quando você, líder, forma outro líder na célula. Porque tem célula que tem 10 pessoas, mas não tem ninguém fora o líder que possa assumir uma nova célula. Uma célula com 10 pessoas pode se multiplicar em 2, de 5. O líder fica com 4 e o líder de treinamento que vai assumir outra célula fica com 4. 2 células agora. Olha que coisa poderosa. É uma casa aqui com uma célula com 10 pessoas. Então, o líder da célula gerou, formou, capacitou outro crente a ser um líder. Aquele crente ali, ele se disponibilizou. Ele entendeu isso. Não quero ser dependente, não quero ser só independente, só viver e cuidar da minha vida, não, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero. Então, esse se prontificou, o líder de célula dele investiu na vida dele. Então agora, ele vai pegar 4 pessoas da célula e vai para a casa dele, ou para outra casa. Agora não é mais uma célula, são 2. E agora as 2 células vão continuar se desenvolvendo para ganhar mais vidas para o Senhor, mais vidas.
Essas duas que se multiplicaram, cada uma ganha mais 5 pessoas, mais 10 pessoas, um exemplo. Estou falando aqui números exemplificando. Cada uma das duas ganha mais 10. Então, cada uma das células, o líder também encontrou outra pessoa disposta. E essa pessoa disposta, Deus a capacitou através do seu líder. Ela disse: eu quero. Então, mais uma vez a multiplicação vai acontecer. E agora, já não é mais uma célula, nem só mais duas, são 4 células. Gente, é poderoso demais. É poderoso ou não é? Agora, eu quero falar só sobre líder. Você que é líder de célula, primeiramente, invista na vida do seu líder em treinamento. Invista na vida dele. Ore por ele. Cuide da vida dele. Ajude ele. E injete, deposite, derrame sobre ele palavra, fé. Trate-o como líder de excelência, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, ativando nele todo o potencial dele. Inspire ele, inspire. Então, presta atenção. Tem muitas células, a maioria das nossas células são cheias. Você vê as fotos, a maioria das nossas células são cheias. Mas muitas das nossas células, infelizmente, está só cheia. Um monte de crente na célula, gente. Um monte de crente na célula. Há muito tempo. E a célula não multiplica. Por quê? Porque nenhum dos membros se prontifica, se apresenta. Ou ele é dependente, ou ele é independente. Ou ele é dependente no sentido de sempre depender, ou ele é independente, tipo, ele não precisa, ele ora, ele lê a Bíblia, ele vem para a igreja, tudo mais, dizimista fiel e tal, mas não quer compromisso. Queridos, no Evangelho não faz sentido a dependência e a independência dentro de um longo tempo. Não faz sentido, não. Repito, o dependente depende sempre, me dá. Estou com fome. Me visita. Fala comigo. Me ajuda. Eu estou precisando. Esse é o dependente, crente dependente. E o independente é aquele que ele não pede mais ajuda. Ele está equilibrado. É um bom cidadão, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom profissional, é um crente fiel em tudo. Porém, é na cadeira dele e da cadeira dele para casa. É a independência. Mude de fase, querido. O teu alvo tem que ser a interdependência. Mude de fase, mude de degrau. Continue crescendo. Eu falei aqui uma coisa, não sei se foi quarta-feira, a respeito do céu e do inferno. Busque saber o quão bom é o céu. Porque se você mergulhar nesse entendimento, nessa revelação, e você descobrir o quão bom é o céu, você vai fazer de tudo para ir para lá. Ao mesmo tempo, descubra, veja, procure saber o quão ruim é o inferno. Porque se você descobrir o quão ruim é o inferno, você vai fazer de tudo para não ir para lá. Mas uma coisa é certa: eu não quero chegar no céu, querido, e eu sei que eu vou me surpreender. Todo ser humano vai se surpreender quando chegar no céu. Em que sentido? Será melhor infinitamente vezes mais do que nós pensamos. Será melhor. Porém, tem um pensamento aqui na terra, ainda hoje nós podemos pensar: eu não quero chegar no céu. Eu não sei se isso é possível também, mas se fosse possível, eu não queria chegar no céu antes de Jesus voltar no paraíso, vamos dizer assim também. Se Jesus não voltar antes, eu vou voltar no paraíso. Mas o paraíso já é
um lugar infinitamente vezes melhor do que a terra. Então, eu não quero chegar lá e dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Por que que eu não me esforcei mais para ser canal de Deus, para trazer mais gente para cá? Meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu tinha dado minha vida inteira para pregar o evangelho, para trazer gente para cá. Sabe quando você chega no lugar e você deseja que todo mundo tivesse com você ali? Você tira foto, posta: gente, que coisa linda, que lugar lindo, eu queria que todos estivessem aqui. Multiplica por infinitamente vezes mais, sei lá como é que diz, assim será o céu. Então, no evangelho, a dependência e a independência não fazem sentidos por um longo tempo. Tem um tempo, cada fase tem um tempo. Então, o propósito da liderança, primeiramente, vamos contextualizar aqui com o que eu estou falando das células. Um dos propósitos da liderança, aqui eu falo diretamente com você que é líder primeiramente, mas você que não é um líder de célula ainda, já aprenda isso, e quando assumir sua célula, faça isso. Um dos propósitos do líder é produzir outros líderes. O propósito da liderança é transformar membros sem compromisso em discípulos comprometidos com o evangelho, e que irão se tornar líderes apaixonados, ativando todo o seu potencial em Deus. Então, você, líder de célula, diretamente eu falo com você. Seu compromisso tem que ser transformar membros sem compromisso da tua célula em, de verdade, discípulos totalmente comprometidos com o evangelho, ativando neles todo o potencial deles. Projeta no telão Hebreus 5, do 12 ao 14. Hebreus 5, do 12 ao 14, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver aí, todos esses textos que a gente vai ler, eles são textos que eles nos levam a olhar para a evolução, para o crescimento, para a progressão, ok? Hebreus 5, versículos 12 a 14. O texto vai dizer o seguinte: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus está falando, repetindo. Embora a esta altura já devessem ser mestres. E está entendendo o quê? O tempo já passou de ser dependente, sai da dependência. Está na Bíblia. Olha, você já deveria ser um mestre. Troca a palavra mestre por líder. Vamos trocar por líder. Embora a esta altura já devessem ser líderes, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Falo com você que é membro de uma célula. Você sempre precisa ser ensinado, ser alimentado. Você sempre está precisando. Quanto tempo de crente você tem, querido? Saia da dependência, diga para o seu irmão, saia da dependência. Saia da dependência. Aí ele continua: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, para os interdependentes, para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos, preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqui nós vemos o que? Você quer continuar na criancice, na infância espiritual?
Eu sei que a nossa, humanamente falando, tem um tempo, em dias, em meses, em anos, mas na vida espiritual não precisa de muito tempo para você crescer em Deus e passar por cada fase, chegar à interdependência. Não precisa. Eu me converti em 97. Em 98, pro final, começando em 99, eu não fiquei muito tempo na dependência, e nem a independência foi mais rápida ainda para mim. Porque assim, querido, a fase da dependência é a fase da criancice. A fase da independência é a fase do egoísmo. A maioria das pessoas que não querem sair da fase da independência são egoístas, porque só olham para si. Só olham para si. E aqui, a nossa igreja, cada igreja tem um método diferente, mas a palavra é a mesma, né? Mas tipo, aqui a pessoa não sai da dependência para cantar no altar, para pregar. Porque tem igrejas que tem esse método, onde as pessoas, na verdade, elas crescem com cargos. Aqui não. Você pode vir a cantar e a tocar como cada um dos nossos? Pode. Se você tiver talento, se capacitar e Deus te chamar, sim. Mas aqui, meu querido, o seu principal chamado para que você venha agir, para que você venha se tornar interdependente, é ganhando vidas e cuidando dessas vidas para Deus, através das células, que é algo espetacular, gente. É algo espetacular. Nós só estamos aqui hoje porque primeiramente Jesus veio, Ele se deu, e ali Ele formou discípulos, e Ele voltou para o Pai. Mas antes de voltar para o Pai, Ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todos os meus mandamentos, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o processo de progressão aí. Jesus ficou só 3 anos e meio, ministerialmente falando, porque até 30 anos ele não tinha se manifestado. Com 30 anos ele se manifestou. Então o tempo de atuação de Jesus foi 3 anos e meio. Muito rápido, sabia? É incrível, se for olhar para isso, o que Jesus fez, revolucionando a humanidade. A história depois de Jesus, ela se dividiu em antes dele e depois dele, só em 3 anos e meio. Mas ele preparou. Alguns ali se prontificaram, porque ele não obrigou ninguém. Ele chamou, mas ele não obrigou ninguém. Ele obrigou alguém? Ele não obrigou, não. Um dos 12 traiu ele. Ele não obrigou ninguém. Então, depois de sua ascensão, depois de sua volta para o céu, para o Pai, então o que acontece? Antes ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, até que desça sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judeia, até os confins da terra. Eles ficaram, eles obedeceram. Pedro se tornou o líder deles. E ali em Atos 2, quando na descida do Espírito Santo, como você conhece, então ali acontece um rebuliço. É um selo. É um selo. Assim como Jesus inicia o ministério com o Espírito Santo repousando sobre ele, Pedro e os discípulos também iniciam o ministério com o Espírito Santo descendo sobre eles. E a partir dali, outra revolução. Assim como Jesus revolucionou, agora são os discípulos que estão revolucionando, colocando o mundo de cabeça para baixo. Em Atos, alguns falam, filósofos e religiosos preocupados, chegam às autoridades e eles denunciam para a autoridade: olha, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também, ó. Eram os discípulos de Jesus. Então, o ministério de Jesus sempre apontou para a progressão, para o crescimento, e tudo isso projetado em pessoas. Diga assim: o evangelho na terra, para a pessoa estar do seu lado, diga: o evangelho na terra está projetado não sobre anjos,
mas sobre pessoas. Diga assim, como você. Então, esse texto aí, ele vai falar disso. Outro texto, João 20, versículo 21. Projeta João 20, versículo 21. Evangelho de João 20, versículo 21. O texto, ele vai dizer o seguinte: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Completa a igreja, vai lá. Eu vou coisar e vocês vão completar. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Deus me chamou e me enviou. E Ele está me usando agora para enviar vocês também. E vocês vão enviar outras pessoas também. E as outras pessoas que vocês enviarem vão enviar outras pessoas também. É assim que funciona. É a questão da célula. É o líder de célula que tem uma célula, aí ele multiplica em 2 células. Aquela segunda célula dele ali, já agora multiplica em outra célula. É aquele que foi chamado, ele foi enviado depois, e aí o que acontece? Ele já envia outro, que já envia outro, que já envia outro, e assim essa cadeia é progressiva, essa rede de células, elas vão aumentando, tomando uma sociedade, tomando uma cidade. Quem deseja ver a nossa igreja explodindo em células? Quem deseja ver essa igreja lotada, 2 cultos, 3 cultos por domingo, 4 cultos por domingo? Quem deseja ver essa igreja aqui pequena? A gente tendo que comprar outro lugar para construir uma igreja maior ainda, gente. Quem crê, quem sonha com isso, diga aleluia, e aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele espera isso de nós. Deus espera isso de nós. Porém, temos que nos apresentar. Temos que nos apresentar. Presta atenção. Paulo regou, Paulo plantou, Pedro regou. Mas quem deu o crescimento? Deus. Paulo regou, Paulo plantou, Pedro regou. Mas quem deu o crescimento, ou vice-versa, quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então, esse crescimento, ele vem via unção de Deus. Unção que quebra cadeias. Jesus disse: o Espírito está sobre mim, para anunciar boas novas aos cativos, liberdade aos oprimidos e tudo mais e tal, certo? Então, uma unção tem que estar sobre aquele que é chamado. Essa unção é a parte de Deus que gera crescimento. Então, uma unção é derramada para que haja crescimento. Porém, unção derramada, diga assim, unção derramada. Essa unção que é derramada é um conteúdo, é uma substância espiritual. Ela vai ser derramada, não é sobre o nada, é sobre um depósito. E esse depósito são pessoas. Deus não desperdiça a unção dele. Então, Deus só vai derramar a unção dele para crescimento da igreja, se houverem depósitos disponíveis. Aí a gente lembra de Eliseu e da viúva. Morre um discípulo de Eliseu, um profeta. A sua esposa viúva chega para Eliseu e fala: meu marido morreu, mas deixou dívidas. Ela conta essa situação. E o que Eliseu faz? Eliseu então, ele, resumindo, multiplica em oração o azeite que ela tem em casa, certo? Porém, ele manda ele buscar o quê? Para botar o azeite dentro? Vasilhas, diga assim, vasilhas vazias. Então, ali ela começa a derramar, um exemplo, sei lá, tinha 10 vasilhas talvez, 10 vasilhas. Então, ela começa a derramar o azeite que ela tinha em casa, já tinha. O que quer dizer já tinha? Você já tem unção. E Deus quer derramar através de você para outras pessoas, de você para outras pessoas. Então, à medida que ela enchia uma vasilha, o azeite da vasilha que ela tinha não parava de jorrar. Aí ela tinha que encher outra vasilha, mas
não parava de jorrar da vasilha que ela derramava. Aí ela enchia outra, terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, até a 10ª. Ela juntou vasilhas com as vizinhas. E aí o que aconteceu? As vasilhas acabaram. Alguém disse: acabou as vasilhas. E a Bíblia diz o quê? Quando acabou as vasilhas, o azeite também acabou. Querido, Deus não desperdiça unção. A medida do crescimento é a medida da nossa apresentação, da nossa disposição. Quando nós paramos e não nos dispomos mais, o crescimento para. Coloca a mão no coração. Quando eu paro, o crescimento para. Porque você é a vasilha, querido. Se todos se apresentarem, não vai faltar unção. Mas vai chegar mais. Vasilhas vazias. Quem são as vasilhas vazias? Os novos convertidos. O mundo está cheio de vasilhas vazias. Nós temos que ir atrás, trazer, encher. Aí eles vão fazer a mesma coisa. Vão atrás de outros, trazem outros, enche, traz outro, enche, traz outro, enche. É a glória de Deus enchendo toda a terra. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Então, como liderança, o propósito do líder é gerar outros líderes, formar outros líderes. Invista tempo na vida de outros líderes. Líder de treinamento na tua célula. O anfitrião pode ser um líder de treinamento também. E cada membro da tua célula, e você que é membro, se disponibilize, se santifique, ore, se apaixone por Deus, orem juntos, para que a tua célula tenha vários visitantes, para que se convertam. E a célula não pode só convidar no dia da célula, sair convidando na rua. É a vida individual de cada membro da célula, passando pelo líder de treinamento, anfitrião e todos os membros. A vida individual de cada um no dia a dia é que vai fazer a célula crescer. No sentido de número. Estou falando de crescimento, não estou falando de multiplicação primeiramente. Estou falando de crescimento, porque antes da multiplicação tem um crescimento. Então, a vida individual de cada um, o dia a dia de cada crente de cada célula, é que vai trazer outras pessoas para a célula. É o teu relacionamento no teu trabalho, na tua escola, na rua. Não é você sair convidando no dia da célula. Você pode fazer, mas não é você marcar nas outras pessoas ao ver a sua vida, gerar curiosidade nos outros, olhando para ele, vão desejar o que ele tem, desejar viver o que ele vive. E esse movimento, essa dinâmica, ela vai atrair pessoas para você. Vai atrair pessoas para você. E aí você leva a sua célula, e ela converte, e vai aumentando até multiplicar. Porém, continua. Pretenduta tem 50 mil habitantes, 48. O último censo, que eu não acredito, né? Eu não acredito nesse censo. Pretenduta tem só 48 mil. Você foi diminuir, foi? Diminuir? Eu não acredito nisso. Mas bora botar para 50 mil pessoas. 50 mil, desses 50 mil, eu não sei quantos crentes tem em Pretenduta. Se tiver muito, tem 7 mil crentes, eu acho. Se tiver muito, tem 7 mil. Vou botar 10 mil. Se tiver 10 mil crentes, de 50 mil, sobra quanto ainda, gente? 40 mil crentes. Ou 40 mil habitantes. 40 mil crentes. Quem crê, diga aleluias. Então, 40 mil descrentes, 40 mil pessoas para serem alcançadas. Porém, esses 40 mil vão gerar outros, ou seja, outros vão nascer. Esse número vai crescer. Não para, gente, não para, vai crescer. Não para. Quem tem 5, 8 anos hoje, daqui a 10 anos tem 18, é um jovem. Então, líderes de célula produzam líderes nas suas células, em nome de Jesus. E para encerrar, o outro propósito
da liderança, primeiramente, a liderança na célula é produzir líderes, e o segundo, tão importante quanto esse, mas é como se fosse o propósito final da liderança. O propósito final da liderança. Então, como líderes, nós temos que formar outros líderes, glória a Deus. Mas o propósito final, a essência da liderança é o serviço. Você vai se tornar um líder, de modo geral, contextualmente falando, para servir. Para servir. A maior manifestação de liderança é o serviço. Um líder tem essa característica vívida, brilhante nele, todo mundo vê. O líder não tem dificuldade para servir um copo de água, para se levantar e pegar uma cadeira. O líder verdadeiro, ele não tem dificuldade para servir, não é vagaroso para servir. Não seja um crente vagaroso para servir, querido. Então, o propósito final da liderança é servir. A maior manifestação de liderança é o serviço. Você somente poderá liderar outros se for capaz de liderar a si mesmo. Como? Servindo. Olha só que interessante esse conceito. Você somente poderá liderar outros se for capaz de liderar a si mesmo. E como? Servindo. Um líder que não lidera a si mesmo, ele já falhou. E a melhor forma de liderar a si mesmo é servindo. Diga aí para o seu irmão, a melhor forma de liderar a si mesmo é servindo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, isso é muito sério. A nossa utilidade principal é o serviço. O líder não chega a ser líder para ser servido. Projeta aí no telão, Mateus 20, versículo do 26 ao 28. Mateus 20, do 26 ao 28. Mateus 20, 26. Não será assim entre vocês. Volta bem no 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Troca o importante por líder, tá bom? Ao contrário, volta. Ao contrário, quem quiser tornar-se líder entre vocês deverá ser servo. Passa. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. E o último, tal como o Filho do Homem, que é Ele mesmo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavras de Jesus. O propósito final, a finalidade da liderança é o serviço. Projeta no telão também Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 vai dizer o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso maior exemplo, querido. Ainda, 1 Pedro 4, versículo 10, projeta aí, 1 Pedro 4, versículo 10, vai dizer o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir o quê? Aos outros. Você tem algum talento, algum dom que Deus te deu? Então isso não é para a sua glória, não é para você se enaltecer, se apresentar, se amostrar. Eu queria uma oportunidade aí, pastor. A oportunidade que ele quer é o microfone, porque aqui todo mundo vê ele.
Não, querido. O dom que Deus te deu não é para você ser visto, é para você servir. Para você servir. Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça. Ou seja, Deus me deu de graça, Ele me amou de graça, Ele sacrificou seu Filho de graça. Eu não tenho nada por meu merecimento. Se eu não tenho nada por meu merecimento, por que eu vou estar barganhando? Eu vou servir de graça também. E o último versículo para terminar, Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13, vai dizer o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas, todo mundo, mas, por meio do amor. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Em qual fase você está hoje? Na dependência, na independência ou na interdependência? Reflita. Líder de célula, invista tempo, invista oração na vida dos teus membros da célula, em especial os líderes de treinamento, para que possam ser capacitados para liderarem. Membros, se prontifiquem e nunca se esqueçam: líderes, eles vêm para servir, não para serem servidos. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Nessa hora nós vamos orar. Glória a Deus. E eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. Algumas células se reuniram ontem, a maioria vai se reunir amanhã. Ore pela sua célula, consagre-se pela sua célula, organize a sua célula. Invista tempo nos membros da tua célula. E vamos crescer e depois multiplicar. Olha, hoje nós somos 65 células. Se cada célula multiplicar uma vez só, mesmo que você daqui a um ano, exemplo, de 65 nós vamos para quantas células? 130 células. Se hoje nós temos uma média aí de 8 pessoas, entre 8 e 10 pessoas em cada célula, sei lá, né? Mas eu creio que tem menos, membros mesmo. Bora botar só 7 pessoas. Bora botar aí 500 pessoas aí na igreja. Se dobrar daqui a um ano nós tem 1000. O negócio é poderoso, gente. Então, torne essa palavra em prática na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Coloque uma mão no seu coração, vamos orar, em nome de Jesus. Aleluias. Meu Deus e meu Pai querido, eu te louvo nessa hora. Te louvo, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está.